Oi pessoal, estamos de volta para mais um vídeo sobre o livro do Gênesis. Nós estamos vendo o capítulo 2. Nesta aula nós vamos comentar o capítulo 2 do livro do Gênesis, versículo 15 até o versículo 25. Do versículo 15 ao 17 do capítulo 2, Deus, que é chamado de Javé, toma o homem, que é chamado de Adão, mas as Bíblias mais atualizadas falam homem, não falam Adão, porque Adão não é nome de um homem, Adão significa ser humano, né? Humanidade. Então Deus toma o homem e o coloca no jardim do Éden para cultivar e guardar. Interessante que a palavra cultivar, além de ser a terra, é também a religião, é o culto, né? Cultivar é o culto. Nós cultivamos a fé. Então, esse Éden certamente é Israel. Não é um paraíso antigo, um lugar antigo no começo do mundo, não. É Israel, cercado de rios, né? Ao norte, ao sul e ao oeste. E a leste, a oeste, o Mediterrâneo. É a terra de quem está escrevendo, né? A terra onde mana leite e mel. É Israel, é o Éden, o jardim de delícias. Quer dizer, todo mundo acha que a sua terra é uma terra de delícias, né? Assim, a narrativa do homem no paraíso. No mito babilônico, no qual se inspirou esse texto, o deus babilônico chamado Enlil, ele cria o trabalho para os homens, para que os homens substituam os deuses inferiores. Então, lá no mito babilônico, tinha os deuses superiores e os deuses inferiores que trabalhavam para os deuses superiores. Aí, Enlil cria o homem para trabalhar para os deuses. Oferece sacrifício para os deuses comem aquele sacrifício que os homens ofereceram. No mito babilônico, o homem trabalha exatamente para isso, para oferecer alimento para o templo, e eles imaginavam que os deuses comiam aquele alimento que eles ofereciam no templo. Cultivar e guardar, que em hebraico é cultivar, avodá. Guardar é chamar, em hebraico. São funções relacionadas tanto, como eu disse, ao cultivo da terra, quanto à oração no templo. O trabalho com o serviço do culto. No paraíso, que para o cara que escreveu é Israel, né? Ele escreveu esse texto lá na Babilônia, lembrando da terra dele, né? Então, no paraíso, que é Israel, o trabalho não é peso e não é fadiga, porque está trabalhando a própria terra. Fora do paraíso é peso e fadiga, na Babilônia, né? O trabalho do judeu na Babilônia é fadiga. O trabalho do judeu em Israel não é fadiga. É igual quando a gente fala que o pai e a mãe dão conta de carregar os filhos, né? Qual é que é a expressão que a gente usa? Quem pariu Mateus, que o embale. Quer dizer, o filho não é peso para o pai e a mãe, né? Assim, o serviço na própria terra não era peso para Israel. Se os seres humanos não tivessem cometido o pecado original, poderiam ter vivido para sempre no paraíso. Se o judeu não tivesse, o israelita não tivesse pecado antes de ir para o exílio, ele foi para o exílio porque ele pecou, essa é a concepção deles, era a concepção deles, ele está no exílio porque ele pecou. Se ele não tivesse pecado, ele não estaria no exílio. Quer dizer, se ele não tivesse pecado, ele não teria sido expulso do paraíso, que é o paraíso, a terra de Israel, né? O pecado original é o pecado, não o pecado sexual do primeiro casal. O pecado original, nós vamos aprofundar isso mais na teologia, no curso de teologia. O pecado original é o desejo do homem de querer ser Deus, de ser autossuficiente, não precisar de Deus. Querer ficar com os próprios critérios, viver segundo os seus próprios critérios.
Então tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal lá e a árvore da vida. A árvore da vida é a árvore da imortalidade. A árvore do conhecimento do mal é saber tudo, poder tudo, entender tudo. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal significa não ter onipotência, não ter onisciência, que são prerrogativas de Deus. O que é onipotência? Poder tudo. Onisciência, saber tudo. Onipresença, está em todo lugar. Então, não pode comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o conhecimento total do bem e do mal é só de Deus. Então, é presunção do homem, é pretensão do homem querer saber tudo, poder tudo, entender tudo. Se quiser isso, está fora do paraíso. No paraíso não pode ter mais de um Deus, é um Deus só. Quis ser Deus, está fora do paraíso. A diferença entre a vida e a morte coincide exatamente com a diferença entre humano e divino. Deus não morre, o homem morre. Então, você pode comer até da árvore da vida, para você ter a imortalidade. Só que o homem rompeu isso. Aí vai ter que morrer, né? Isso até o capítulo 17. Do versículo 17. Do capítulo 2 do Gênesis, de 18 a 25, é o trecho que fala da criação da mulher e da nudez. Deus criou o gênero humano. Adam, ou Adão, Adam quer dizer gênero humano, humanidade. E Eva, em hebraico, Havá, quer dizer mãe dos viventes. Então, Deus cria o ser humano, cria os animais do barro da terra, e nós somos todos irmãos dos animais, né? Todos nós feitos do barro da terra, porque nós também somos animais, animais racionais, e os outros animais são irracionais, quer dizer, não pensam, né? Ou não têm noção de futuro, né? Não pensam, não decidem, né? Não tem vontade nem liberdade, não tem espírito, né? É outro assunto que nós vamos ver no nosso curso de teologia, a diferença entre alma, corpo e espírito. O animal tem corpo, tem alma, que é mente, que é no caso vida, né? Mas não tem espírito, não tem espírito. Então Deus cria tudo do barro. A Eva, Havá, vem do verbo hebraico que significa viver. Então, ela é tirada da costela do homem. O que quer dizer isso? Que a Eva é tirada da costela do homem. Deus cria a mulher para ter alguém recíproco ao homem, correspondente ao homem, porque os animais não são correspondentes ao homem. Não tem alguém como o homem, né? Humano. Então ele cria a mulher. Ele fala, o texto bíblico fala, alguém que lhe seja oposto, ou oposta que esteja em frente, né? Que seja companheira, que seja ao lado, né? Tirar da costela significa tirar a mulher do lado do homem, mas criada ao lado do homem. Não é que Deus fez a cirurgia, tirou a costela do homem e fez a mulher, imagina, não é isso, né? O sentido do texto, né? Deus põe o homem para dormir enquanto cria a mulher. Por que será? Porque Deus quer mostrar que o homem não tem poder sobre a mulher. O homem não é senhor da mulher. Deus é senhor da mulher. Portanto, o homem tem domínio sobre as coisas, animais, mas não tem domínio sobre a mulher. Porque ela é companheira dele, ela é igual a ele. Então, Deus põe o homem para dormir para dizer o seguinte: a mulher não é criação do homem, é criação também de Deus. Portanto, ela não é submissa ao homem. Ela é companheira do homem. Por isso que Deus faz o homem dormir. Agora, quando eu falo Adam, estou falando ser humano. Agora, quando eu quiser falar o homem físico, individual, biológico, eu falo Ish. I-S-H. Ish. E mulher, Ishá. Ish é o homem biológico. Ishá é a mulher biológica. Adam é os dois, o ser humano, a humanidade. Então, o substantivo Ish é tirado de Ishá.
a mulher foi tirada da costela do homem, mas o homem é que é tirado da mulher. Que é da mulher que nasce o homem. Engraçado, né? A mulher é tirada da costela do homem, é um modo de falar que ela foi feita companheira dele. Mas, na verdade, é o homem que é tirado da mulher. É a mulher que dá à luz o homem. E não o contrário, né? Então, costela não quer dizer que Deus tirou uma costela do homem e fez a mulher. Costela se refere à igualdade fundamental entre o homem e a mulher. Portanto, ela está diante dele, oposta a ele. Ela não está abaixo dele. Se tem, um padre da igreja fez uma pregação interessante que o homem não é tirado nem da cabeça e nem dos pés. A mulher não é tirada nem da cabeça nem dos pés do homem, é da costela, é ao lado. Por quê? Nenhum tem que dominar o outro. Eles têm que ser companheiros. Na escrita cuneiforme, Suméria na Babilônia, né? Babilônia é ali o atual sul do Iraque, é a Babilônia. E a Síria era o norte do Iraque. Então, a Babilônia é o atual sul do Iraque, que é a Suméria. Naquela região, a escrita era cuneiforme, através de pequenos sinais, né? Em forma de cone, né? Cuneiforme. O símbolo da palavra costela é idêntico ao símbolo da palavra vida. Olha que coisa interessante, né? Na linguagem babilônica, a palavra costela é a mesma raiz da palavra vida. Quer dizer, a mulher foi tirada da vida do homem, quer dizer, a mesma vida, a vida humana, né? Na cerimônia do casamento, o homem tinha que dizer à sua esposa: esta é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Quer dizer, é o ser humano por inteiro. Não é um animal nem uma planta, é um ser humano por inteiro, a mulher. E ao longo do tempo isso foi se perdendo, até que o ponto em que no tempo de Jesus a mulher é submissa ao homem, como fala São Paulo, né? Mas na verdade a criação não foi assim. Na criação o homem foi feito igual à mulher, ao lado da mulher. Criado por Deus. E não o homem criar a mulher para ser dono dela, né? Depois o texto fala que o homem deixa seus pais e se une à sua mulher. Então a atração sexual entre duas pessoas é mais forte do que a atração filial. Interessante também, né? O homem deixa a sua família e se une à sua mulher. A atração sexual entre o homem e a mulher é mais forte do que a atração física, a atração de pai, mãe e filho. É mais forte. Então ele deixa os pais e vai morar com a mulher. Geralmente o homem acompanhava a família dela, né? A família da mulher. No finalzinho o texto fala que eles estavam nus e não se envergonhavam. Em Israel, o adolescente, para ele se tornar adulto, isso era mais ou menos aos 12, aos 13 anos, para o homem era chamado bar mitzvah, a palavra hebraica, né? Filho da escritura, filho do testamento, filho da Torá, né? E a mulher era bat mitzvah. Por isso que fala que Jesus, aos 12 anos, foi encontrado no templo, explicando o reino de Deus aos doutores. Porque aos 12 anos, o menino já sabia sobre a palavra de Deus, já sabia. Ele começava aos 5 anos e era o pai que ensinava. Aos 5 anos ele começava a ser versado na escritura, na Torá, na lei de Deus. E aos 12 anos ele já sabia muita coisa, né? Então, é aos 12 anos que começa a iniciação do adolescente, ele se torna adulto. Para nós hoje é 18, 21. Naquele tempo era 12 porque o pessoal vivia muito menos, né? O pessoal vivia 40, 50 anos, né? Mais ou menos. Não muito mais do que isso. Então é a iniciação. Receber a lei de Deus para se alimentar dela fazia nascer no homem, ao mesmo tempo, aproveitar a lei e obedecer à lei, transgredir a lei. Quando eu dou uma regra, parece que tem dentro dela duas realidades: obedecer a regra e desobedecer a regra, transgredir a regra. Então, quando o homem recebe a lei de Deus para se alimentar dela, ao mesmo tempo nasce nele o desejo de transgredir a lei, de comer o fruto proibido. Comer o fruto proibido significa o quê? Transgredir a lei. A árvore, a lei é símbolo da lei, a lei de Moisés. Então, você pode se aproveitar da lei, a árvore da vida, mas você pode desobedecer a lei, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, né?
é a vontade de comer o fruto proibido. A nudez é o símbolo da pessoa que não tem identidade. Não tem identidade. A roupa na Bíblia é sinal de identidade. Então, quando fala que estavam nus, que estavam sem identidade, né? De repente, a hora que eles descobrem que são seres humanos, podem transgredir a lei, eles sentem vergonha. Aí tem que botar roupa, né? Tem que ter identidade humana, né? Esse texto, na verdade, foi um texto escrito no ambiente camponês, né? O trabalho, a relação com os animais, a relação homem-mulher, né? É um texto escrito naquele contexto. Enquanto o texto do primeiro capítulo do Gênesis foi escrito num contexto sacerdotal, religioso, na Babilônia, esse texto é escrito, do capítulo 2, num contexto camponês, que fala de campo, de terra e tal. Então, nós vamos aprofundando ao longo do tempo, ao longo dos nossos vídeos, esses textos do Gênesis. Então, você vai reler capítulo 2, versículo 15 até o 25, para você entender mais o que nós explicamos aqui. Não se esqueça de ir lá no nosso canal, Padre Antônio Simone, ver os nossos vídeos, dar o seu like e acionar o sininho e compartilhar com seus amigos. Por hoje é só. Um abraço para todos. Fiquem com Deus.